E aí, pessoal, tudo bem? Vamos estar dando início aqui a uma nova playlist que será para responder às dúvidas dos estudantes. O que é que acontece? Às vezes eu gravo um vídeo e o estudante vai nos comentários e pergunta alguma coisa que dá para eu responder nos comentários, só que às vezes não dá. Então precisa de um novo vídeo para poder responder aquela dúvida. Então hoje vai ser o primeiro e eu já adianto que se você tiver alguma dúvida daqui para frente, pode ir postando aí nos comentários e se não der para explicar por lá, vai estar na playlist sobre as dúvidas dos estudantes. Basta você pesquisar aí no canal, ok? Então vamos lá e depois da vinheta a gente começa. Então, pessoal, como eu disse para vocês, a dúvida que surgiu aqui foi uma questão do SSA do primeiro ano do ano de 2022. Chama de SSA 2023, né? Chama sempre do ano seguinte. E a dúvida aqui foi da Carmen. Foi na questão 6 do SSA1 de 2023, lembrando que ele foi aplicado no final de 2022. Ela disse assim, se eu poderia resolver essa questão utilizando função ou uma PG. Então, vê só, eu vou deixar aqui em cima o card do vídeo para que vocês possam clicar e ver a resolução original para entender o que é essa questão. Mas aqui eu já vou ler com vocês a questão, tá? Para poder responder utilizando esses outros meios, tá? Então, vamos lá. A questão original ela nos diz o seguinte. Leia o texto a seguir. As substâncias tóxicas que permanecem por décadas no nosso corpo. O pesticida clordano foi proibido no Reino Unido em 1981, um ano antes que eu nascesse. Uma vez no corpo, ele é metabolizado em oxiclordano. Mas a meia-vida, e aqui é um termo importante, dessa substância, que é o tempo que ela leva para chegar à metade da concentração no meu sangue, é de cerca de 30 anos. Portanto, ela não apenas foi passada para mim no útero de minha mãe, como provavelmente terei inadvertidamente transmitido esse legado tóxico para os meus dois filhos. E continuando, a questão diz assim: uma vez no sangue, a concentração de oxiclordano decresce lentamente ao longo dos anos, podendo ser transmitida por gerações. Após quantos anos, no mínimo, a concentração de oxiclordano será 6,25% daquela inicialmente presente no sangue. Então a gente quer isso, né? Que a concentração seja de 6,25%. E para quem não lembra ou não sabe o que é o tempo de meia-vida de uma substância, é o tempo que ela precisa para reduzir a metade da massa, aquela quantidade que tinha inicialmente. Então, aqui no exemplo dos 30 anos, não interessa se o que tem no meu corpo hoje é 1 grama desse material, ou se são 100 gramas, ou se são 25 gramas, não interessa. Daqui a 30 anos vai ter a metade. Então, supondo que são 100 gramas, daqui a 30 anos tem 50. Quando passar mais 30 anos, vai ter a metade de 50. E assim sucessivamente, tá? E essa questão quer que a gente descubra quando é que vai ser, daqui a quanto tempo vai ser 6,25%. Se a gente for escrever isso como uma sequência, o que é que a gente vai ter? Vamos pensar em porcentagem, tá, pessoal? Hoje, qual é a concentração que eu tenho no meu sangue? Supondo que eu consumi hoje, então eu vou ter aqui 100% desse produto no meu corpo, concorda? Bem, quando passar um tempo de meia-vida, o tempo de meia-vida reduz sempre a metade. Então, esse 100% vai se transformar em 50%. Depois, esse 50% se transforma em 25%. Depois, a metade de 25% são 12,5%. A metade de 12,5% vão ser 6,25%. E aqui eu poderia continuar infinitamente, mas eu vou parar aqui porque é até onde a questão quer que eu vá. Bem, essa sequência aqui, o que é que acontece? A cada passo que a gente está dando, a gente sempre está dividindo por 2, concorda? Porque o tempo de meia-vida tem a ver com isso. Você está dividindo sempre por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa, para quem não está muito acostumado, de multiplicar por 1/2. Então, a cada passo aqui, eu estou multiplicando por 1/2. E aí, tanto faz a interpretação, se é dividindo por um número constante ou se é multiplicando por um número constante. Mas isso é o que caracteriza uma sequência chamada progressão geométrica, ou PG. Então, aqui é bastante simples de resolver essa questão com PG, você nem precisa de fórmula nem de nada,
porque o 6,25 está bastante perto, né? Então, basta a gente ver aqui quantas vezes eu precisei andar para chegar no 6,25. Vou fazer de verde, mas depois vou apagar. Então, uma, depois duas, 3, 4. Então, eu precisei, para poder chegar lá no 6,25, andar 4 períodos. Só que aí a gente precisa lembrar, né, que um período aqui equivale a 30 anos. Então, por isso que eu teria que fazer 4 vezes 30 anos, já que a meia-vida é de 30 anos, aí eu vou ter 120 anos, tá? Então, essa seria a resolução com PG. Professor, e se fosse um termo muito distante, eu não conseguisse fazer com lógica? Aí eu vou montar para vocês uma ideia, e a partir dela que eu também monto a função exponencial. Que é o seguinte, quando a gente quer achar um termo distante, de uma sequência, a gente chama a fórmula, né, que permite encontrar esse termo distante, de termo geral. Termo geral. Eu vou escrever a PG aqui do lado, é 100, depois 50, eu não estou colocando as porcentagens, mas isso daqui significa porcentagem, tá? 25, 12,5, 6,25 e assim sucessivamente. E o termo geral de uma PG, a fórmula é assim, Bn é igual a B1 vezes Q elevado a n menos 1. O que são essas coisas? B1 é o primeiro termo. Esse n é a posição do termo na sequência. Então, o que é que significa B5? Significa o quinto termo da sequência. O que é que significa B82? É o 82º termo da sequência. Então, o n significa a posição do termo na sequência, tá? E o que é esse Q? Esse Q é aquele número constante que a gente tem no slide anterior, que eu fiz aqui de azul, que é por quanto que eu estou multiplicando a cada passo. Tá? A pessoa, eu estou dividindo. Então, no que? Eu vou colocar 2, porque eu estou dividindo por 2, ou eu vou colocar 1 sobre 2? Esse que a gente sempre coloca o resultado que a gente vai multiplicar, tá, pessoal? Para chegar no próximo passo. Então, você pode pensar inicialmente tá dividindo por 2, mas depois precisa lembrar que quando divide por 2, é a mesma coisa de multiplicar por 1 sobre 2. Quando você está dividindo por qualquer número, é a mesma coisa de você estar multiplicando pelo inverso desse número, ou seja, 1 sobre ele, tá? Seja qual for o número. É assim que você descobre facilmente o valor desse Q, que é o que a gente chama de razão. Então, como é que ficaria para a nossa questão? O termo geral, né? Ficaria assim, Bn vai ser igual a B1, que é o primeiro termo que a gente sabe que é 100, e multiplica Q, que a gente sabe que é aquele 1 sobre 2, que está lá, e tudo isso é elevado a n menos 1. E aí, quando você tem essa fórmula aqui, que eu estou circulando, é a fórmula do termo geral, é a partir dela que você consegue montar também aqui a função. Tá? Você consegue transformar isso numa função exponencial. Aí tem algumas observações. Então, aqui a gente precisa fazer o Bn. Aqui onde tem esse Bn, a gente substitui por y, ou f de x. E onde tem o n, a gente substitui por x. Eu estou usando x e y porque são as letras clássicas de função, tá, pessoal? Mas aqui seria até interessante o x a gente usar o t de tempo, né? Já que tem a ver com tempo. E o y a gente usar o c de concentração, ficaria mais bonito a função. Mas usando x e y, como é que fica essa função? Y vai ser igual a 100 e multiplica. Vou manter de vermelho para ficar bonitinho. 1 sobre 2 elevado a x menos 1. E essa função aqui, essa função agora aqui, ó, que eu estou circulando, ela é uma função que a gente chama de exponencial. Porque a variável x ela é um expoente. Então, por isso que se chama função exponencial. Aí você vai dizer, como é que eu resolvo? Bem, aqui a primeira observação é notar uma coisa que o x não pode assumir qualquer valor que você quiser, tá, pessoal? Por exemplo, x igual a zero não faz sentido aqui, porque como eu peguei isso da sequência, e na sequência não existe o elemento zero, que o primeiro, esse 100 aqui, ele já é o primeiro elemento. Então, aqui já seria como se fosse x igual a 1, tá? Esse primeiro elemento é como se já fosse x igual a 1. O 50 seria o x igual a 2, e assim vai. Tá? Então, aqui,
você não poderia substituir x por zero, teria algumas observações. Aí você vai dizer, sim, mas não interessa porque o valor que eu preciso encontrar é o do y. Isso é verdade. Então, aqui você poderia substituir o y por 6,25, já que isso já está em porcentagem. E aqui ficaria 6,25 igual a 100, multiplica 1 sobre 2, elevado a x menos 1. O que dá para fazer aqui é passar o 100 para o outro lado, dividindo. E tem várias possibilidades aqui, tá, pessoal? Agora sim, o que é que eu quero chamar a atenção? Que se eu tivesse que continuar essa conta aqui, a questão teria que me dar algumas informações extras, tá? Só com as informações que tem aqui eu não conseguiria resolver utilizando exponencial. Eu precisaria de informações extras. Porque eu consigo resolver uma equação exponencial, que é o que isso daqui se transformou, quando eu consigo deixar os dois lados da igualdade com a mesma base, ou tudo em base 2, ou tudo em base 5, ou tudo em base 3. E aqui não vai ser possível, porque 1 sobre 2 está em base 2, só que 6,25 não é um múltiplo de 2, concorda? 6,25 não é múltiplo de 2. Então, eu não vou conseguir transformar isso para uma base 2. Assim como 100 também, se eu fatorar, ele vai ter fator aqui 2, mas também vai ter fator 5, tá? Então, assim, o que eu estou querendo chamar a atenção é que se eu fosse tentar resolver por esse caminho, eu precisaria utilizar logaritmo. E aí a questão não deu logaritmo, obviamente, porque ela supôs que você não iria querer ter esse trabalho todo. Já que é uma questão que eu consigo ali rapidamente ir dividindo por 2 até chegar em 6,25, para a resolução que a gente fez aqui, a questão não deu para você valor de logaritmo, tá? Quanto vale o logaritmo de 2, provavelmente aqui eu precisar. Quanto vale o logaritmo de 625, provavelmente aqui eu precisar. Então é por isso que a questão não deu, tá? E não dá para resolver aqui agora pela função exponencial, eu só armei a conta, mas não dá para resolver porque a gente não tem essa informação extra que seria os logaritmos aqui, ok? Mas pessoal, a ideia é essa daí. Se tiver ficado alguma dúvida aí, isso é vocês postarem nos comentários, tá? Então valeu e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.